Olá! Nesta aula vamos tratar da administração do caixa e vamos conhecer alguns instrumentos de tesouraria. Temos, portanto, como objetivos entender o que é o caixa e sua importância para o planejamento financeiro, saber elaborar os controles de tesouraria básicos e também esperamos que, ao final, você seja capaz de elaborar o orçamento ou o fluxo de caixa. Primeiramente, é importante a gente situar onde essa discussão está. Estamos tratando do planejamento e do controle financeiro. É importante dizer que os instrumentos de planejamento e controle financeiro é que permitem a administração das entradas e das saídas de dinheiro, de recursos monetários, provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. É responsabilidade da tesouraria, e essa área é a que normalmente é responsável nas empresas pela administração dos fluxos financeiros de fundos. Para isso, a área de tesouraria utiliza alguns instrumentos, e a literatura recomenda que sejam utilizados o controle de caixa, o controle diário de caixa, ou ainda registro diário de caixa, o controle de contas a receber, o controle de contas a pagar, o controle financeiro dos estoques e o fluxo de caixa. Todos esses controles têm como objetivo a manutenção da liquidez adequada para a continuidade dos negócios da empresa. Neste vídeo, vamos tratar do controle de caixa, do controle de contas a receber, o de contas a pagar e falaremos também do fluxo de caixa. Mas, para começar, talvez seja interessante a gente definir o que é o caixa. O caixa refere-se ao dinheiro em espécie mantido pela empresa em cofres próprios, ou seja, em espécie mesmo, da empresa, recursos depositados em contas correntes bancárias à vista, ou seja, nos bancos, ou ainda em aplicações financeiras de liquidez imediata. Manter dinheiro em caixa oferece liquidez à empresa, mas não remunera o custo de oportunidade do investimento. Por isso que administrar caixa envolve buscar um equilíbrio entre os custos e os benefícios de manter o dinheiro em caixa. Quais seriam, então, as razões para se manter dinheiro em caixa? Bom, temos algumas que a literatura aponta. A primeira é que a gente precisa ter dinheiro para poder pagar as transações, aquelas dívidas, aqueles passivos de curto prazo. Então, o primeiro motivo é transacional. Muitas vezes a gente vai precisar ter o dinheiro em mãos, para já fazer esses pagamentos à vista. E é o motivo mais lógico. Temos também uma razão que é a necessidade de se manter uma reserva, ou seja, recursos excedentes que a gente vai manter por precaução para cobrir alguma despesa imprevista. Ao mesmo tempo, a gente mantém também essa reserva por um motivo de especulação, ou seja, a gente mantém algum dinheiro, normalmente em aplicações, com a intenção de aproveitar alguma oportunidade também que apareça. Se de repente aparece uma oportunidade inesperada, a gente já tem o dinheiro em caixa e pode fazer aquele investimento. Existe ainda um último motivo, que é uma razão muito prática e operacional, que é a de reciprocidade bancária. Então, nós mantemos dinheiros em contas com a intenção de manter um bom relacionamento com os bancos. Isso cria a possibilidade de muitas vezes reduzir taxas ou conseguir empréstimos quando for necessário. Mas a gente viu que manter o dinheiro em caixa ele tem o benefício de garantir a liquidez, essa capacidade de pagar, mas por outro lado tem um custo de oportunidade, aquele dinheiro fica ali parado, poderia estar aplicado em alguma outra coisa. Então a gente tem que tentar reduzir a necessidade de caixa, mas como que a gente faz isso? Nós podemos agilizar a liberação dos cheques recebidos, temos que buscar emitir e entregar mais rapidamente títulos representativos das vendas a prazo, faturas e duplicatas. Precisamos buscar melhorar o controle das datas de recebimentos e pagamentos, daí os controles de tesouraria são tão importantes. Melhorar os controles no registro de contas a receber, evitando extravios ou erros de preenchimento, isso é muito importante. Reduzir o prazo de fabricação com novas técnicas e processos. Quanto mais rápido a gente entrega o produto para o cliente, mais rápido também a gente recebe. Então a gente consegue precisar talvez de menos caixa para poder manter as atividades. Manter também estoques reduzidos, sem comprometer a atividade operacional. Outra estratégia é rever as políticas de concessão de crédito, que poderia reduzir a insolvência. Quanto mais crédito a gente oferece, com mais prazos, mais formas de pagar, muitas vezes mais risco a gente vai ter também do que o cliente não pague. É o que a gente
ofereça crédito para um cliente, muitas vezes, que não tem condição de pagar. Então, a política de concessão de crédito é que vai definir isso. Temos também outra estratégia, que é aumentar o rigor na política de cobrança, desestimulando a insolvência. Lembrando que a política de cobrança, quanto mais rigorosa ela é, mais cara ela pode ficar e mais ela pode afastar os clientes e também dificultar as vendas. Então, a gente precisa equilibrar a política de crédito com a política de cobrança. É um grande desafio. E por último, a gente tem a aplicação de recursos temporariamente ociosos para, então, reduzir esse custo de oportunidade. O dinheiro está parado ali, mas a gente fez uma aplicação em CDB, ou algum título público, para poder compensar essa perda que a gente tem com o fato dele estar parado. Certo, mas nós falamos então aqui, entre essas estratégias, que é importante manter um bom controle. Como seriam então esses controles? O controle principal, o mais básico, é o controle diário de caixa. É nele que se registra todas as saídas, todas as entradas de dinheiro, e que permite assim apurar o saldo do caixa em um dia, numa semana, num mês, né? Ou num outro período. O objetivo, portanto, vai ser monitorar o trabalho do funcionário mesmo, que é responsável pelo caixa. Isso evita fraude, evita uma distração que ele pode ter, né, os erros. E quando a gente trabalha com um período maior, nos permite também fazer um controle de tudo que foi movimentado. E com isso a gente tem uma base para poder elaborar o fluxo de caixa, que é uma ferramenta de planejamento, e a gente vai ver logo mais. Como é que geralmente é estruturado esse documento? Aqui a gente tem um exemplo bem simples, onde a gente tem duas transações. No histórico aí a gente vê a informação delas, né? Então tem um recebimento aí de um cheque. Geralmente nesses controles a gente informa qual o documento, um número, um código dele. Muitas vezes se informa também para quem foi pago ou de quem foi recebido. Nesse caso aí não tem, mas está na descrição, né? E aí a gente informa se foi uma entrada ou uma saída e o valor. Então daí dá para a gente ir apurando o saldo, né? A gente vê que um saldo do dia anterior, desse caixa aqui, era de R$1.000. Então entrou um cheque de 2.500, o saldo passou a ser 3.500. Aí a gente pagou uma conta de energia elétrica, né? Então a gente vai ter uma saída de 560, vai sobrar no caixa 2.940. Então esse valor aí de 2.940 é que a gente vai ter como saldo, então, que vai ser transportado, né, para o outro período. Bem, um outro controle muito importante e que muitas vezes vai ser necessário é o controle de movimento bancário. O controle de movimento bancário é um registro diário de toda a movimentação bancária e o controle de todos os saldos existentes das contas bancárias, ou seja, os depósitos, todos os créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados na conta. O objetivo com isso é a gente confrontar os registros que a empresa fez de cada transação com os lançamentos que são gerados pelo banco. Então, a gente pode encontrar algum erro no lançamento do banco ou algum erro no lançamento da empresa. É isso. Encontrar essas divergências pode ser importante. Essa que é a importância do controle. E daí a gente consegue também ter em tempo real informações sobre os saldos bancários existentes, né, eliminando a chance de cometer algum erro, como emitir, por exemplo, um cheque sem ter um saldo, né, na conta. Então a gente tem aqui um exemplo de como esse instrumento pode ser estruturado. Né? Para um determinado mês a gente tem aqui os dados para uma determinada conta bancária. Nessa conta aí a gente já tinha um saldo de 3.500 e aí teve no dia 1º de fevereiro um depósito de um cheque. Ele entrou no valor de R$1.000. Depois o débito de uma conta também de energia elétrica, né, no valor de 570. E aí a gente tem um pagamento a um fornecedor, né, no valor de 1.250. Então a gente tem um saldo aí que vai ser transportado para o próximo período a partir dessas transações que aconteceram. Às vezes o controle ele vai ter mais algumas opções para você fazer essa análise, né, da divergência. E geralmente fica na parte de baixo e a gente costuma chamar isso de conciliação bancária. E é muito utilizada por pequenos empresários, porque eles não costumam muito valorizar esse instrumento de controle. Eles assumem geralmente que as informações que são constantes nele não são necessárias, já que já está no extrato bancário, né? Então eles presumem que o banco não vai errar ou que não precisa repetir essa informação. Então nesses casos, né, caso a empresa opte por não fazer esse controle, ela pode utilizar a conciliação bancária.
ou mesmo quando você tem um controle bancário e há uma divergência, você pode utilizar essa ferramenta da conciliação para fazer esse registro. Então a ideia é que vai funcionar dessa maneira. Você pega o saldo que está constante lá no extrato bancário, aí tira dele, né, os pagamentos que não constam no extrato, soma os depósitos que foram realizados e ainda não foram liberados pelo banco. O depósito já aconteceu, mas o banco ainda não liberou, então não vai constar, né, lá no extrato. Você tira os créditos que constam no extrato e que foram omitidos no registro de caixa. Então tem coisas que apareceram, né, no banco e que no controle de caixa a gente não fez o registro. E aí soma os débitos que constam no extrato e que foram emitidos no registro de caixa. Assim fica muito visível o que houve de diferença de um para o outro, né? E você tem um saldo aqui no final que vai ter que bater, né? Entre o banco e o saldo bancário. Bom, temos também um controle, né, que é fundamental, que é o controle de contas a pagar. Ele é um instrumento que vai permitir à empresa organizar e visualizar seus pagamentos previstos, né, de forma que ela possa honrar seus compromissos. Além disso, é por esse controle que a gente faz o registro dos pagamentos que já foram feitos. Então, ele tem tanto uma função de controle, a gente registra o que já aconteceu, como também de planejamento, né? A gente registra os pagamentos que irão acontecer. O objetivo é estabelecer prioridades de pagamento em caso de dificuldades financeiras. A estrutura dele geralmente vai ter um campinho para você informar a data em que aquela transação aconteceu, uma descrição, como a gente vê aí tem 3 transações, né? Um aluguel, um pagamento de honorários contábeis e um pagamento de internet. A gente tem para qual fornecedor foi feito esse pagamento, ou será feito, né? No caso de um pagamento no futuro, e o valor de cada uma dessas contas a pagar. Quando o pagamento é registrado, a gente registra a data que é feito o pagamento e o valor que realmente foi pago. Muitas vezes, por exemplo, pode ocorrer um atraso, você paga uma multa ou um juro de mora, né, por conta daquele atraso, então o valor não vai ser exatamente o mesmo. Ou se é pago também antes do prazo, às vezes existe um desconto, então o valor pode ser a menos, né? Então você tem uma ferramenta que te permite saber quanto você tinha previsto, né, para pagar e quanto você efetivamente pagou e quando essas coisas aconteceram. Também precisamos fazer um controle de contas a receber. Então, o controle de contas a receber será um instrumento que vai ter como propósito auxiliar o gestor no controle dos valores a receber provenientes das vendas a prazo. Tem como objetivos, portanto, visualizar os valores que entrarão no caixa por períodos de vencimento, apontar as contas em atraso, orientando as providências para cobrança. Além disso, ainda permite visualizar quais clientes pagam em dia. Nesse instrumento, que tem uma estrutura muito parecida com o de contas a pagar geralmente, a gente vai informar também para cada data em que acontece, né, a transação da conta a receber, a sua descrição, para quem a gente, ou de quem a gente está esperando receber, né, o valor, a gente colocou aí como fornecedor nessa planilha de exemplo, o valor, e aí quando é pago a gente registra a data e o valor do pagamento. Nesse exemplo, então, ó, o boleto que vencia no dia 5 de março foi pago no dia 7 de março, no valor de R$ 750. Então, nós temos ainda a pagar as outras 2 contas, né? Por isso que o total a pagar ali ainda está 3.750, né? Porque o de cima já foi pago, ok? Bem, uma vez que a gente, né, levantou com o controle de caixa, o controle de contas a pagar e o controle de contas a receber, todas as transações que afetaram o caixa, a gente tem condição de construir o orçamento de caixa ou o fluxo de caixa. Então esse é um instrumento que vai retratar a movimentação do caixa, as entradas e saídas num período. Vai ser o resultado do esforço de controle e planejamento representado pelos instrumentos anteriormente mencionados aqui. Com ele, a gente vai conseguir visualizar faltas e sobras de recursos, vamos conseguir antecipar ações, principalmente estratégias de financiamento do caixa. Em alguns casos, nós vamos detectar que poderá faltar caixa algumas semanas à frente ou meses à frente, e a gente pode pensar em como que a gente vai financiar esse recurso. Então, ó, só ilustrando os instrumentos que são utilizados, né, para a construção do fluxo de caixa, a gente parte geralmente do contas a receber e contas a pagar, e a gente consegue fazer o fluxo de caixa projetado. Né, e com ele, a gente pode utilizar o registro de caixa e de bancos, né, onde a gente vai ter transações reais que já aconteceram. Então a gente consegue fazer o controle para comparar o planejado com o real. E da mesma maneira as aplicações financeiras.
No caso particular das aplicações financeiras, quando a gente constrói o fluxo de caixa, a gente vai detectar, né, sobras de caixa. Então a gente consegue saber quando a gente pode aplicar no futuro, a gente já pode prever quando a gente poderá aplicar uma sobra de caixa. E também a gente consegue prever as captações, né? Ou seja, os momentos em que nós vamos precisar financiar o caixa, pegando um empréstimo ou obtendo recursos de outra fonte. Então é muito interessante, né, o que a gente consegue controlar a partir do fluxo de caixa. O que a gente precisa para elaborar? Para implementar, a gente precisa da previsão de vendas e também da previsão de compras que a gente vai ter. Então a área de vendas pode fornecer isso para a gente, né, e a área de compras ligadas lá à produção podem nos fornecer esses dados para a gente poder incluir, né, nas nossas contas a receber e contas a pagar. Vamos precisar também das vendas já realizadas, caso a gente queira fazer um controle, né, e as compras já realizadas também. Né? A gente tem tanto as contas recebidas quanto as contas pagas. E a gente precisa partir também do saldo que já existe no caixa, né? Então a gente tem que saber também quais são. A partir desses dados, nós vamos montar o fluxo de caixa. E ele tem basicamente 4 partes. Então a gente tem um saldo inicial, que é o saldo que veio do período anterior. É sempre um dia anterior, semana anterior, mês anterior. Entra aqui tanto o dinheiro que está lá na gaveta, né? Que está lá no caixa mesmo fisicamente, em papel, quanto que está nos bancos. A gente tem então as entradas, que correspondem a todas as entradas realizadas no período. Então a gente tem aqui as vendas à vista, tem as duplicatas a receber, né, ou contas a receber, os cheques pré-datados, então tudo que a gente tem a receber de clientes. Nas saídas a gente vai registrar, né, todos os pagamentos que a gente tem a fazer, o dinheiro de sócio que eventualmente vai sair, que está previsto, né, o que já saiu, aluguéis, impostos, água, luz, telefone, né? Todas as saídas mesmo de caixa que a gente tem. Pagamento de parcela de empréstimo, né? Tá tudo aí. E aí no saldo final, a gente vai ter então, né, uma conta, né, que é obtida a partir da soma do saldo inicial com as entradas e depois esse subtotal é subtraído das saídas, né? Esse saldo final, geralmente ele sempre vai ser o saldo inicial do próximo período. Eventualmente, a empresa pode adotar uma política de manter um saldo mínimo, mais à frente, em um outro momento, a gente pode conversar sobre ele. E essa diferença, né, entre o saldo mínimo de caixa que a gente quer manter, que é a nossa meta, e o saldo final que a gente efetivamente obteve, é que vai definir se a gente vai captar dinheiro ou se a gente vai aplicar o que sobrou. Então vamos ver como é que isso fica no instrumento. Eu coloquei um exemplozinho aqui, onde nós fizemos a projeção de caixa para 3 trimestres. Então a gente tem um saldo inicial de caixa de cada um. Observe que o saldo final de caixa de cada mês é o saldo inicial de caixa do outro mês. A gente percebe aqui também no segundo trimestre que o valor também é o mesmo para o terceiro, né? Os recebimentos, né, a gente somou aqui. Então a gente tem uma parte de vendas à vista, vendas a prazo também, né? Quando a gente lança aqui esse valor, por exemplo, de 39 mil aqui no primeiro trimestre, em vendas com 30 dias, significa que essa venda foi feita no mês anterior e que a gente está recebendo agora o valor de 39 mil nesse primeiro trimestre. Da mesma forma aqui, ó, as vendas com 30 dias no segundo trimestre significam que foram vendas que foram feitas no primeiro trimestre e que o cliente está pagando a prazo no trimestre seguinte. Mesma lógica aqui para vendas com 60 dias e a mesma ideia aqui nas compras também, né? Então, quando você tem 15 mil reais aqui no primeiro trimestre como compra a prazo, quer dizer que essa compra foi feita num período anterior. Aí está sendo paga agora. Como aqui não está especificado, a gente não sabe se é um mês antes, ou 2, ou 3, né? Mas ela foi feita num período anterior. Então a gente tem aqui todas as saídas, né, que essa empresa tem, e aí foi feita essa conta. A gente somou o saldo inicial com os recebimentos, né, 10 mil com 117 mil, no caso do primeiro trimestre, e depois a gente subtraiu esse valor por 115.620, que são as saídas. Então a gente obteve um saldo de 11.380. Essa mesma lógica é replicada nos demais meses. O fluxo de caixa pode aparecer dessa forma também. Observe que a gente tem do mesmo jeito as entradas, saídas, só que o saldo inicial e final está aqui embaixo. Então, aqui em cima nas entradas, você vai ver que tem as vendas realizadas, então vendas reais, né? O instrumento aqui ele começou em maio, ó, com 350 mil reais. E aqui embaixo a gente tem o saldo final dele,
fechou em 50 mil. Então, o saldo final de um mês é o saldo inicial do próximo mês. O saldo final de um mês é o saldo inicial do próximo mês. Observe que essas vendas que estão aqui em cima, né, elas estão registradas por quando elas ocorreram. Então, a gente vendeu, por exemplo, em maio, 350 mil reais. A gente está fazendo um fluxo de caixa projetado para os demais meses, junho, julho, agosto e setembro. Então, a gente tem as vendas aqui para os demais meses que projetamos. Então, dessas vendas aqui, uma parte vai ser à vista e uma parte a prazo. Observe que dos 340 mil de junho, estamos projetando que 102 mil reais serão à vista. E que os clientes vão pagar a prazo, ó, duplicatas, 238 mil em julho, né? Desses 340 mil reais. Então, uma parte à vista e outra parte a prazo. Então aqui a gente tem no total de recebimentos quanto que vai entrar à vista e a prazo em cada mês. Veja que está somando, né, os valores dos recebimentos. A gente não vai somar as vendas, porque não necessariamente um valor que foi vendido num determinado mês, ou que a gente projeta que será vendido, vai realmente entrar ali. A mesma coisa acontece nos pagamentos. Ó. Muito provavelmente tem alguma coisa aqui também que é a prazo. Né? A gente só somou aqui então os pagamentos, deu 305 mil. Então aqui para o mês de junho, né, a gente tem 347 mil menos 305 mil. Sobrou 42 mil reais. Do mês anterior, veio um saldo inicial de caixa de 50 mil. Então a gente vai somar 42 com 50 e vai obter o saldo final, 92 mil. Esse saldo final será o inicial do próximo mês. E aí nós vamos replicando a mesma lógica aí durante todo o quadro. Agora esse exemplo aqui é bem legal porque essa empresa aqui adotou uma política de saldo mínimo de caixa. Por causa do custo de oportunidade, né, essa empresa definiu que ela precisa de pelo menos 30 mil reais para poder manter o capital de giro dela, né, para manter a empresa funcionando, pagando tudo que precisa pagar sem ficar um excedente muito exagerado. Veja que se sobrou aqui 92 mil reais, né, que a gente está prevendo que vai sobrar, e a gente quer manter um saldo mínimo de 30, quer dizer que dá para a gente aplicar, né, a gente tem um saldo excedente de 62 mil. Pode aplicar esse dinheiro em alguma coisa. Um CDB, título público, ações de outras empresas. E nesse caso não precisa financiar nada, né? Veja aqui no mês de agosto que aconteceu diferente. Ó. A gente teve 366 mil reais de recebimentos e pagamos 465 mil. Então o fluxo de caixa, né, ele vai ficar negativo, ó, em 99 mil reais, né, quando a gente subtrai entradas menos saídas. Como a gente já tinha um saldo de 93 mil que vem do mês anterior, no mês de julho, então 99 mil negativo mais os 93 mil positivo, vai ficar ainda 6 mil reais negativo. Então não dá para a gente passar dinheiro negativo, né? Não existe dinheiro negativo. Então a gente vai ter que ajustar aqui para o saldo mínimo aceitável de caixa, que é de 30 mil reais. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar um empréstimo de 6 mil reais para o caixa ficar zerado, né? Que ele está 6 mil reais negativo. Então, para ele ficar zerado, eu tenho que pegar 6 mil reais emprestado. E mais ainda os 30 mil para ele atingir a meta do caixa, que é de ficar com 30 mil reais na hora que iniciar o mês. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que pegar um financiamento de 36 mil. Note que em setembro isso acontece também. Então, muito legal, ó. Meses antes, quer dizer, nós estamos entrando aqui de maio para junho, né? De junho em diante, o fluxo de caixa é todo projetado. A gente já sabe que vai ter sobra de caixa em junho e julho, e a gente já sabe que em agosto e setembro vai faltar dinheiro. Então já dá para a gente se planejar. Muito legal, né? Bom, nós terminamos aqui então a nossa aula. Espero que você tenha entendido o que é o caixa e sua importância para o planejamento financeiro, e que ao final dessa aula você saiba como elaborar esses controles de tesouraria básicos e que também você seja capaz de elaborar o orçamento, o fluxo de caixa. Até a próxima aula e bons estudos!